1 Crônicas, capítulo 1. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malaléu, Jered, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé. Os filhos de Noé foram Sem, Cão e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magogue, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Difate e Togarma. Os filhos de Java foram Elissá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Os filhos de Cão foram Cuxi, Misraim, Fute e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabtá, Ramá e Sabtecá. Os filhos de Ramá foram Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrode, que se tornou um grande herói. Misraim gerou os Luditas, os Anamitas, os Beabitas, os Nafitruítas, os Patrucitas e os Casluítas, de onde vieram os filisteus. Canaã gerou Sidom, seu primeiro filho, e Et. Canaã também foi o pai dos Jebuseus, dos Amorreus, dos Girgazeus, dos Eveus, dos Arqueus, dos Sineus, dos Arvadeus, dos Zemareus e dos Abateus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Arã, Uz, Jeter e Meseque. Arfaxade gerou Salá, que gerou Éber. Éber teve 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque foi durante a sua vida que o povo da terra se dividiu em grupos de linguagem diferente, e o nome do seu irmão foi Joquitã. Joquitã gerou Almodá, Salefe, Hazar-Mavé, Gerá, Adorão, Uzal, Digla, Ebal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joquitã. Assim, o filho de Sem foi Arfaxade, o filho de Arfaxade foi Salá, o filho de Salá foi Éber, o filho de Éber foi Peleg, o filho de Peleg foi Reu, e o filho de Reu foi Serugue, o filho de Serugue foi Naor, o filho de Naor foi Terá, o filho de Terá foi Abrão, mais tarde conhecido como Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Os filhos de Ismael foram Nebaiote, o filho mais velho, Quedar, Adbeel, Mibizão, Misma, Dumá, Massá, Hadade, Temá, Getur, Nafis e Quedimá. Esses foram os filhos de Ismael. Abraão teve filhos com a sua concubina Quetura, e os seus nomes foram Zinrã, Joquissã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Os filhos de Joquissã foram Sabá e Dedã. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Abraão com Quetura. Abraão foi pai de Isaque, que teve 2 filhos, Esaú e Israel. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefi, Gaetã e Kenaz, Tímina e Amaleque. Os filhos de Reuel foram Naate, Zerá, Samá e Mizá. Os filhos de Esaú, que também se chama Seir, foram Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ézer e Dizã. Os filhos de Lotã foram Ori e Omã. Lotã tinha uma irmã chamada Tímina. Os filhos de Sobal foram Aliã, Manaate, Ebal, Sefir e Onã. Os filhos de Zibeão foram Aiá e Aná. O filho de Aná se chamava Dizon. Os filhos de Dizon foram Amrão, Esbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ézer foram Bilã, Zavã e Jacã. Os filhos de Dizã foram Uz e Arã. Os reis de Edom, que reinaram antes que os israelitas tivessem um rei, foram Belá, filho de Beor, que morava na cidade de Dinabá. Quando Belá morreu, reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá, da cidade de Bosra. Jobabe morreu e em seu lugar reinou Uzão, da cidade dos Temanitas. Quando Uzão morreu, em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade. Este Bedade foi quem destruiu o exército de Midian nos campos de Moabe. Ele era da cidade de Avite. Quando Hadade morreu, reinou em lugar dele Samiá, da cidade de Masreca. Quando Samilá morreu,
O novo rei foi Saul, da vila de Reobote, perto do rio Eufrates. Quando Saul morreu, o novo rei foi Baal-Hanã, filho de Aquibor. Quando Baal-Hanã morreu, o novo rei foi Hadade, que morava na cidade de Paú, de onde governava. A mulher dele chamava-se Metabel, filha de Madrete e neta de Mesaabe. Após a morte de Hadade, os príncipes de Edom foram Tímina, Aliá, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temá, Mibizar, Magdiel e Irã. Esses foram príncipes de Edom. 1 Crônicas, capítulo 2. Os filhos de Israel foram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Asser. Os filhos de Judá foram Onã e Selá. Ele teve esses 3 filhos com uma mulher de Canaã que se chamava Batsuá. Mas o filho mais velho de Judá, fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor o matou. Então a viúva de que se chamava Tamar, e seu sogro Judá, se tornaram os pais dos filhos gêmeos Pérez e Zerá. Assim, Judá teve 5 filhos. Os filhos de Pérez foram Esrom e Ramul. Os filhos de Zerá foram estes 5, Zinri, Etã, Emã, Calcol e Dara. Acar, filho de Carmim, foi o homem que causou desgraça a Israel ao se apossar das coisas dedicadas ao Senhor. O filho de Efã foi Azarias. Os filhos de Esrom foram Jeramael, Raão, Quelubai. Rão foi o pai de Abinadab, e Abinadab foi o pai de Nazon, o líder de uma das famílias de Judá. Nazon foi o pai de Salma, e Salma foi o pai de Boaz. Boaz foi o pai de Obed, e Obed foi o pai de Jessé. O primeiro filho de Jessé foi Eliabe, o segundo Abinadab, o terceiro Simeia, o quarto Netanel, o quinto Radai, o sexto Ozem e o sétimo Davi. Ele teve 2 filhas da mesma mulher chamadas Zeruia e Abigail. Os 3 filhos de Zeruia foram Abissai, Joabe e Azael. Abigail teve um filho chamado Amasa. O marido dela era Jéter, da terra de Ismael. Calebe, filho de Esrom, teve 2 esposas. Os nomes delas eram Azuba e Jeriote. Os filhos de Azuba foram Gezer, Sobabe e Ardom. Depois da morte de Azuba, Calebe se casou com Efrate, e com ela teve um filho chamado Ur. O filho de Ur chamava-se Uri, e o filho de Uri, Bezalel. Quando Esrom estava com a idade de 60 anos, se casou com a filha de Maquir, e ela deu a ele um filho chamado Segube. Maquir também foi o pai de Gileade. Segube foi o pai de Jair, que governou 23 cidades na terra de Gileade. Porém, Jesur e Arã tomaram de Jair essas cidades e também tomaram Quenate e suas 60 aldeias vizinhas que pertenciam aos descendentes de Maquir, pai de Gileade. Logo depois da morte de seu pai Esrom, Calebe se casou com Efrata, viúva de seu pai, e ela teve um filho chamado Assur, fundador de Tecoa. Os filhos de Jeramael, o filho mais velho de Esrom, foram Rão, o filho mais velho Buna, Orém, Ozem e Aías. A Tara, a segunda esposa de Jeramel, foi a mãe de Onã. Os filhos de Rão, primeiro filho de Jeramel, foram Maás, Jamim e Eker. Os filhos de Onã foram Samai e Jada. Os filhos de Samai foram Nadab e Abissur. Os filhos de Abissur e de sua mulher Abiail foram Abã e Molide. Os filhos de Nadab foram Seled e Apaim. Seled morreu sem filhos. Apaim teve um filho chamado Izi. O filho de Izi chamava-se Sezã e o filho de Sezã chamava-se Alai. Jada, irmão de Samai, teve 2 filhos, Jéter e Jonatas. Jéter morreu sem filhos. Os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza. Todos esses foram descendentes de Jeramel. Sezã não teve filhos, porém teve diversas filhas. Ele tinha um escravo egípcio chamado Jará, que trabalhava para ele, a quem deu uma de suas filhas por mulher, e eles tiveram um filho, ao qual deu o nome de Atai. O filho de Atai chamava-se Natã. O filho de Natã, Zabade. O filho de Zabade, Efilau.
O filho de Efilau, Obed. O filho de Obed, Jeú. O filho de Jeú, Azarias. O filho de Azarias, Heles. O filho de Heles, Eliaçã. O filho de Eliaçã, Sismai. O filho de Sismai, Salum. O filho de Salum, Jecamias. O filho de Jecamias, Elissama. O filho mais velho de Calebe, irmão de Jeramel, foi Messa. Messa foi o pai de Zife, e Zife foi o pai de Maressa, que foi o pai de Hebron. Os filhos de Hebron foram Coré, Tapua, Requém e Sema. Sema foi o pai de Raão. Raão foi o pai de Jorqueão. Requém foi o pai de Samai. Samai foi o pai de Maom. E Maom foi o pai de Betzur. Efá, a concubina de Calebe, deu a ele os seguintes filhos: Harã, Moza e Gazés. Harã teve um filho com o nome de Gazés. Os filhos de Jadai foram Regem, Jotão, Gessã, Pelete, Efá e Saafe. Outra concubina de Calebe, chamada Maaca, teve com ele 2 filhos, Seber e Tiraná. Ela também teve Saafe, pai de Madimana, e Cefa, pai de Maquibena e de Gibeá. Calebe também teve uma filha chamada Axa. Os outros descendentes de Calebe foram os filhos de Ur, o filho mais velho de Efrate, Sobal, o fundador de Kiriat-Jearim, Salma, o fundador de Belém, e Aref, o fundador de Bet-Gader. Os descendentes de Sobal, fundador de Kiriat-Jearim, foram Haroé, meia tribo dos Manatitas. Os grupos de famílias de Kiriat-Jearim foram os Itritas, os Fateus, os Sumateus e os Misraeus. Desses descenderam os Orateus e os Estauleus. Os descendentes de Salma foram Belém e os Netofatitas, Atrote e Bet-Joabe, metade dos Manatitas e os Oritas. Também estavam nesse meio grupo os filhos de família dos escritores que moravam em Jabes, os Tiratitas, os Semeatitas, os Sucatitas. Esses foram os queneus, descendentes de Ramate, o pai da família de Recabe. 1 Crônicas, capítulo 3. Os filhos de Davi, nascidos em Hebrom, foram: o seu filho mais velho, com sua mulher Ainoã de Jezreel, chamava-se Aminon, e o segundo chamava-se Daniel, cuja mãe se chamava Abigail, do Carmelo. O terceiro foi Absalão, filho de Maaca, que era filha de Talmi, rei de Gesur. O quarto foi Adonias, filho de Ragite. O quinto foi Cefatias, filho de Abital, e o sexto foi Itreão, filho de sua mulher Eglá. Esses 6 filhos de Davi nasceram em Hebrom, onde ele reinou 7 anos e 6 meses. Depois ele mudou a capital para Jerusalém, onde reinou outros 33 anos. Ali nasceram os seguintes filhos. Com sua mulher Batseba, filha de Amiael, teve os seguintes filhos: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Davi também teve outros 9 filhos: Ibar, Elissua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elissama, Eliada e Elifelete. Todos esses foram filhos de Davi, além dos filhos que teve com suas concubinas. Davi também teve uma filha chamada Tamar. O filho de Salomão foi Roboão. O filho de Roboão foi Abias. O filho de Abias, Asa. O filho de Asa, Josafá. O filho de Josafá, Jorão. O filho de Jeorão, Acasias. O filho de Acasias, Joás. O filho de Joás, Amazias. O filho de Amazias, Uzias. O filho de Uzias, Jotão. O filho de Jotão, Acás. O filho de Acás, Ezequias. O filho de Ezequias, Manassés. O filho de Manassés, Amon. O filho de Amon, Josias. Os filhos de Josias foram Joanã o primeiro, Jeoaquim o segundo, Zedequias o terceiro e Salum o quarto. Os herdeiros de Joaquim foram Jeconias e Zedequias. O rei Jeconias teve os seguintes filhos que nasceram durante os anos em que ele esteve preso: Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama, Nebadias. Os filhos de Pedaías foram Zorobabel e Simei. Os filhos de Zorobabel foram Messulão, Hananias, Selomite, irmã deles. Pedaías teve outros 5 filhos: Razubá, Oiel, Berequias, Razadias, Rejuzabe e Rezede. Os filhos de Ananias foram Pelatias e Jesaías.
E os filhos de Refaías, de Arnã, de Obadias e de Zecanias. Os filhos de Secanias foram Semaías e seus filhos Ratuz, Igal, Bariá, Nearias. E Safate, 6 filhos ao todo. Nearias teve 3 filhos, Elioenai, Ezequias e Azricão. Elioenai teve 7 filhos, Rodavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani.